Amém? Bora para mais uma aula? Vamos fazer um combinado? A gente não dá aquela pausa do café, mas eu deixo vocês levantarem quietinhos, pegarem um cafezinho, voltar, numa boa, sem muita bagunça, para a gente ganhar tempo. O vídeo, depois o Thiago se vira. Certo, Thiago? Dá boa? Dá certo, Fê? O Fê falou que deu, entendeu? Então, é isso que está valendo. Vamos para a nossa aula de número 7, que o título é Vida com Deus e Oração. O nosso texto base, ele está lá em Lucas, capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Quem sabe orar? Gente, me ajuda? Lembra o combinado já das aulas passadas? Todo mundo participando? Quem sabe orar? Estamos aprendendo. Diariamente nós estamos aprendendo a orar. Mas o que eu quero que vocês anotem aí, que vocês grifem se for necessário, que vocês façam várias setas, mas que fique bem claro na mente de vocês. O nosso Deus, ele é um Deus relacional, ele é um Deus de relacionamento. Ok? E ele anseia se revelar e ter intimidade com a gente. Ele não é apenas um Deus de relacionamento, mas ele anseia por esse relacionamento. Ele quer ter um relacionamento com a Flávia. Ele quer ter um relacionamento com a Pamela. Ele quer se relacionar conosco. Ok? Só que, e por que às vezes nós não nos relacionamos com Deus? Porque o Senhor, ele é educado, ele não é invasivo. E às vezes nós não nos relacionamos com Deus porque nós não o desejamos da mesma forma. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Amém? Gente, vocês vieram? Vocês estão muito... Vamos lá então. Vai que vai dar certo. Amós, capítulo 3... versículo de número 3, que diz assim: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Tem como eu andar junto com o Dylan se não houver acordo entre eu e ele? Não tem como. Tem como eu ter uma vida com Deus se não houver um relacionamento eu e ele e nós concordarmos? Não. Tem como eu fazer uma sociedade com alguém que eu discordo completamente ou que eu desconfie dele? Não. Nós fazemos sociedades, nós fazemos acordos, nós firmamos compromisso com aquelas pessoas que nós temos confiança. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente disso. O nosso relacionamento com Deus deve ter um acordo de ambas as partes. Ele quer se relacionar comigo. Isso é explícito em toda a Bíblia. Certo? Mas eu te pergunto, você quer se relacionar com Deus? Porque o relacionamento com Deus, ele não pode ser de uma maneira rasa. Ele precisa ter profundidade. E profundidade exige tempo. Pastor, quantos anos de casado você tem com a pastora Rose? Quantos anos, pastora? 32? Tem como eles caminharem 32 anos juntos, se eles não tiverem de comum acordo de que eles querem estar juntos? Eu e o Dylan, a gente vai completar 20 anos de casado. Não tem como a gente caminhar juntos se não houver um acordo. Não tem como eu querer ter vida com Deus se eu não desejo estar com Ele. Até aí? Tudo bem? Tiago, capítulo de número 4. Espera aí.
Calma aqui. Quem achou? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Alguém achou? Pode falar. A primeira parte, ali, a parte A, diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Qual é a condição desse versículo? Precisa de um passo meu. Todos os passos de Jesus foram dados naquela cruz, gente. O relacionamento está firmado lá. Mas aí, precisa do meu passo, de me chegar a Ele. Ok? Nossa resposta a Deus faz toda a diferença. O meu sim e o meu não ao Senhor, Ele vai fazer toda a diferença. Ele deseja que tenhamos um relacionamento com Ele. O que devemos fazer para nos relacionar com Deus? O que mais? Nós devemos orar, jejuar, obedecer, estar sensível, ler a palavra, ouvir a voz do Espírito Santo. Mas orar, ela é uma chave. A oração como um estilo de vida e não o nosso último recurso. Quem que você já ouviu, assim, você já ouviu? Eu acho que é só eu que já ouvi isso. Ah, irmão, me ajude em oração porque não tem mais o que fazer. Vocês já ouviram isso? Quando, na verdade, nós utilizamos a oração de forma errada. A oração é o nosso tempo de conversa com Deus. É o nosso tempo de falar, mas também é o nosso tempo de ouvir. Ok? O que é a oração? Vocês estão anotando aí? Acho que vocês nunca viram meu caderno, né, gente? Olha o jeito que é tudo rabiscado. Eu entendo. E vamos partir disso daqui. O que é a oração? A oração ela é uma simples conversa com Deus. Ô Fê, arruma para mim uma cadeira aí, fazendo um favor. Esses dias atrás alguém me perguntou assim: ah, mas como que eu vou conversar com Deus se eu não vejo Deus? Eu aprendi uma técnica que eu uso lá em casa. Lá no meu quarto, eu puxo uma cadeira, puxo outra cadeira, me sento na outra cadeira e falo assim: Deus, Espírito Santo, senta aqui porque eu quero conversar. E eu faço um diálogo mesmo, gente. Senhor, está acontecendo isso, 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 isso. Eu estou triste por isso, isso, isso. Ou eu estou muito alegre porque aconteceu isso, 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 isso. É uma simples conversa. É onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Seja o Senhor nos respondendo através da palavra, seja nós ouvindo audivelmente, ou seja, nós sentindo no nosso espírito a resposta dele. Pode, e se eu me relaciono com ele, isso vai acontecer. Ok? É um meio pelo qual nós somos respondidos. E é um meio pelo qual nós somos ouvidos. Quem é pai e mãe aqui? Como que você se relaciona com seu filho? Conversando. Como você vai se relacionar com Deus? Conversando. E essa conversa vem através da oração. Eu não sei vocês, mas eu fui criada numa igreja extremamente tradicional. E, cara, eu entendi, era inculcado na minha cabeça que o Senhor só ia responder a minha oração se eu estivesse de joelhos. E eu orava com o Senhor só aquele tempo que eu estava de joelhos. Não estou falando que é errado orar de joelhos. Não é isso.
Eu continuo fazendo as minhas orações de joelho também. Mas eu entendi, pela graça do Senhor, que a minha oração é a minha conversa com o Senhor. E que, se possível for, essa conversa aconteça o dia todo. Que esse momento meu com Deus aconteça o dia todo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim: Ali, você é meio doidinha. Eu falei, mas por quê? Não, esses dias atrás eu vi você dentro do carro e você estava conversando de certo com seu amigo imaginário. Pensei eu comigo, né? Mal sabia ela que eu estava conversando com o Espírito Santo. Foi um dia que eu estava extremamente angustiada. E eu estava no trânsito, parada no semáforo. E ali no semáforo eu falei, Senhor, a situação é essa. Eu estou cansada, eu estou assim. Espírito Santo, escuta aqui, deixa eu te contar o que está acontecendo. E, gente, quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sei falar só com a boca. Eu falo com as minhas mãos. Seja eu falando com a Pâmela, ou com a Sâmia, ou com a pastora Rose, ou com o Espírito Santo. Ele sabe o jeito que ele formou essa pessoinha aqui. É falando com as mãos mesmo. E eu dentro do carro, conversando com o Espírito Santo. E é nesse momento de oração que nós recebemos de Deus orientação para as nossas vidas. Nós necessitamos, como cristão, ter o nosso momento de oração. Ter o nosso momento em particular com Ele. Fala. É porque, assim, eu acredito que a oração aqui na igreja, a oração quando você vai fazer em outros lugares, a oração pública, ela só vai ser o reflexo daquilo que você vive no teu particular, no teu íntimo com Deus. É o que você vive no teu secreto. Não tem como você vir orar por cura, sendo que você não tem buscado isso no teu secreto. O que é revelado em público é simplesmente o que já acontece no teu secreto. Então, quando Jesus nos orienta a ir para o secreto, eu acho que é nesse sentido, é a busca pessoal. Ficou dúvida? Oh. Vamos lá. Frase do John Wesley: não faça nada a não ser responder. Deus não faz nada a não ser responder orações. Apocalipse 5:8.
ele nos traz algo importante. Você acha a tua oração importante, Bruno? Sim? Dani, você acha a sua oração importante? Kelly? Pastor, você acha a tua oração importante? Acredito que sim. Se a nossa oração é importante, vocês acham que ela sobe para o céu e faz o que acontece? Ela é respondida, mas o que mais? Apocalipse 5. Deixa eu ir lá em Apocalipse 5. Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nossas orações estão sendo guardadas, retidas em taças de ouro. Nossas orações são importantes. Então, nós necessitamos de orar. Eu sei que tem horas que a gente tenta se justificar em questão da oração. Assim. Mas assim, eu quero que vocês sejam assim, sinceros, mas sinceros, sabe? Aquela sinceridade assim, do Espírito. Quantos aqui, às vezes, começa a orar e não dá 5 minutos da oração? Tipo, aquele dia bem cansado. Não, é só eu que faço isso, né? Não tem aquele dia que você está bem cansado, que você fala assim, Jesus, abençoa Jesus, em nome do Pai, amém? Tem, gente. Só que aí eu quero te convidar a outra coisa. A oração, como eu já disse, ela não é o nosso último recurso. Ele deve ser o nosso primeiro alicerce. Você quer que a casa seja bem edificada? Ore. Você quer que as coisas sejam de acordo com a vontade de Deus? Ore. Você quer ter intimidade com Deus? Ore. Não tem como. Não tem como eu selar um casamento sem que haja concordância. Não tem como eu me relacionar com Deus se eu não orar. E eu falo por mim, gente, às vezes é difícil orar. Principalmente quando a gente está começando na caminhada da fé, parece que a nossa oração é sempre as mesmas palavras, não é? Pastor, você é pastor há mais tempo, né? E também veio de uma igreja tradicional. Não tinha como se fosse um protocolo para orar? Porque eu lembro, na minha época, de meio que um protocolo, de falar assim, ó Senhor, magnífico, soberano, poderoso, né? E nós tornávamos mais uma audiência com Deus do que uma conversa com o meu pai. Luiz, as suas filhas chegam para você falando, ó soberano, magnífico, poderoso, esplêndido pai, gostaria de conversar com você. Mas não é assim? É assim lá na casa, né, Luiz? O Felipe chega para o pastor Nelson com toda certeza. Ó, grandioso, querido, reverenciado pai. É assim, né, pastor? Se não for assim, a chinela canta, né? Nem abre a porta. Gente, nós precisamos começar a ser simples. Ponto 2 da nossa lição. Por que eu devo orar? Você já se perguntou por que você deve orar? Eu devo orar porque a igreja manda orar. Não. Deus tem todas as bênçãos e resposta que precisamos. Ele tem tudo isso. Mas eu devo orar por quê? Primeiro porque Deus tem todas as bênçãos e resposta e eu só vou ter acesso a elas através da oração. Somente no céu nós não precisamos pedir. A oração determina a vontade de Deus. A oração tem caráter profético. Você já orou por algo que você desejava, apresentou diante do Senhor, perguntou da vontade dEle e depois você recebeu? Eu lembro das loucuras minhas e do Dylan alguns anos atrás. A gente queria ser pais. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Foram 3 anos orando para Deus me dar filhos. Aí, um dia eu cheguei
Gente, é só um testemunho assim, abreviado durante a aula. Um dia eu cheguei, no Dia das Mães, eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. O pastor estava descendo a escadinha ali do púlpito lá no Rio Alegre. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero que Deus me cure hoje. E o pastor orou. E Deus me curou. Passados 5 meses, eu descobri que eu estava grávida. Durante esses 5 meses, a gente passava sempre no mesmo local, ali na frente da nossa casa. E a gente passava o dia e falava, em nome de Jesus, essa casa vai ser nossa, amor. E a gente orava para Deus nos dar a casa. Nós orávamos especificamente pela casa, na rua Dom Pedro II, 109. Era aquela casa no nosso coração. O dia que eu fui testemunhar que nós estávamos grávidos, ele também testemunhou que a gente tinha comprado a casa. Um ato de fé, gente, porque a gente estava finalizando o processo. Por quê? Porque o Senhor, Ele se relaciona conosco através da oração. E a oração, ela se torna profética quando eu começo a viver, a buscar a vontade de Deus. Ok? Perguntas? Comentários? Vocês estão muito quietinhos. Comenta! Não a nossa. Sim, de fato. Tanto que, se a gente continuar lendo... Agora, vai me falhar a memória, mas me ajuda aí, nossa Bíblia ambulante, que é o tio Doni. Há uma passagem que diz que a vontade de Deus é que nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente sempre usa assim, viver a boa, perfeita e agradável vontade. A gente, às vezes, esquece desse enorme detalhe, que não é a minha vontade, não é o que é perfeito e agradável aos meus olhos, mas que é agradável a Deus. E a nossa oração, ela deve estar debaixo disso, de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você orar por algo que não está debaixo da vontade de Deus. Mas daí como que eu vou saber? O Senhor, na oração, vai se comunicar com você e você vai descobrir que não é a vontade de Deus. É incrível. Meu aluno. Mas ele ora e pede a vontade de Deus, amor. Sim. Meu Deus, vamos, bombardeia a professora, vai. Uhum. Mas aí a gente volta lá na questão de nos relacionarmos com Deus. Abraão tinha relacionamento com Deus. Aí. Gente, a gente tem que entender assim, se eu tenho um relacionamento com alguém, pode ser que não seja aquilo que vai me agradar. Mas, pastor, por amor ao teu filho, você não mudaria alguma coisa? Nós somos o quê? Responda lá, pastor. Empresta, me ajuda aí, pastor. O que o pastor Dila falou ali em relação a Ezequias, né? Houve um arrependimento. Deus deu a sentença de morte para ele. Isaías chegou e falou de si, ele falou, coloca a tua casa em ordem, porque sem falta morrerás. Aí o que ele fez? Ele colocou a casa dele em ordem. Não falava da família dele desordem, era da casa dele. Aí ele virou o rosto para a parede, chorou amargamente, se arrependeu. E como ele se arrependeu, Deus também se arrependeu da sentença. Simples assim. Aí Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Respondido, senhor Dila? Não, peraí, não. Aí nós voltamos no mesmo ponto. Deus é um Deus relacional. Gente, se eu me relaciono, é a mesma coisa dentro de um casamento. Pisei na bola, mas eu pedi perdão. Aí, muda?
Vamos deixar essa pergunta no ar. Calma, Dila. Depois a gente faz um debate aqui. Tio Doni, pastor Nelson, Felipe e você. Ok? Precisamos orar segundo a vontade de Deus. Nós precisamos orar e estar sujeitos à vontade dele. Se Deus não quisesse, ele ia matar Ezequias, sim, naquele momento. Mas o coração de Deus se compadeceu de Ezequias. Mais. 1 João. Mas aí que não, eu não digo de arrependimento, mas eu acho que existe a compaixão no coração do Senhor. Assim como ele teve compaixão do povo de Nínive. Seria melhor. Ó, gente, deixa eu só fazer um adendo. A pessoa que falou assim para mim, ó, hoje seja rápida na aula. Calei. Eu amo quando começam essas discussões, porque a gente aprende juntos. 1 João, capítulo 5, ó, já estou até confundindo. Capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando nós oramos, as coisas que nos são concedidas é porque a vontade do Senhor prevaleceu, que foi o que o pastor Doni falou, ok? Em taças de ouro. Vai aí, fale, Doni. Calma, só um pouquinho. Deixa o Doni terminar. De estar aqui. Porque... Vamos combinar. Felipe, você tem coragem de chegar hoje e dar um carro para o Arthur? Eu não tenho coragem. Esses dias atrás, João Emanuel falou assim, mãe, pode dar o carro que eu vou lá no mercado comprar, vou na padaria comprar pão. Se eu der um carro para o João Emanuel com 10 anos, qual que vai ser a consequência? Várias. Não quer dizer que ele responda todas. Ok, vamos lá prosseguir. Ponto 3. Pergunte. Aí tem a vontade permissiva de Deus e a vontade de Deus sobre a nossa vida. Eu não quero viver sobre a permissão de Deus. Ele permite, as consequências vão vir junto. Por exemplo, eu quero muito uma coisa. O Senhor, às vezes, vai olhar e falar assim, filho, não é tempo. Me ajudem aí se eu estiver errado, pastores. Não é tempo. Mas de tanto você insistir, às vezes o Senhor permite que você faça. Você vai ter as consequências daquela permissão. Porque não era a vontade de Deus, mas sim a tua. Pastor Nelson, os nossos universitários aí, estou correta, né? Sim. Fala, Bruno.
Mas, assim, deixa eu te entender, porque você começou falando alto e foi baixando. Sim. Mas, assim, o que acho que a pergunta dele era em questão da gente ficar insistindo em algo. Isso? Permissão. É o que o Doni falou. É você pôr a tua conta em risco. Ah, está acontecendo porque você quer, não porque a minha vontade é sobre a tua vida. Deu para entender? Sim. Ó, pensem assim. Deus, ele é um pai amoroso. Certo? Em Lucas vai falar isso, né? Que ele é um pai amoroso, ele não vai te dar aquilo que não é bom para você. Deus é um pai amoroso. O Dylan é pai. O Felipe também é pai. Eu vou pegar o Felipe, porque acho que vai ficar mais fácil. Quantos anos o Arthur tem, Fê? 3. Fê, você entrega pro Arthur uma faca na mão dele? Não tem idade para isso. Tá? Nem para, enquanto está se alimentando, cortar o próprio alimento. Mas ele quer muito. Se ele se cortar. Deu para entender assim? Tipo, de uma forma mais... Vamos dizer assim, uma forma mais leiga, assim. Pai nosso que estás no céu, seja a tua vontade. A tua vontade. Como é no céu. A nossa vontade é falha. Sim. Ok, fala, Nani. Peraí, gente. Sim. Eu tenho até medo dessa turma aqui da frente. Vai, fala. É 40 dias, né, que era para... Ok. Oi. Fala. Ok. Fala. Sim. Pontual, Bruno, é exatamente isso. Às vezes Deus quer nos abençoar, Ele já está com a benção preparada, porém nós não estamos maduros o suficientes para usufruir dela. Pessoal, só para resolver esse problema, o que precisa ser feito primeiro? Primeira coisa, porque todas essas pequenas dúvidas seja sanada, primeira coisa, é alinhar a tua vida com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo te ensinará o que você vai falar, o que tu vai pedir. Então, tudo está em o quê? Enquanto você não alinhar a tua vida com o Espírito Santo, tu vai ficar fazendo oração em vão. E pede isso, pede aquilo. Hoje você quer um carro cor azul, amanhã você já não, um mês depois já não quer mais. E por aí vai. É oração feita por sentimento. Então, isso se trata do quê? De imaturidade. É infantilidade. E nós temos hoje um grande número dentro das igrejas de pessoas infantil, que pede hoje, pede aquilo, pede isso, pede aquilo. Hoje eu estou desejando a ter isso, mas daqui a um ano já não tenho mais aquele desejo. A vontade de Deus, quando ela vem,
ela é permanente. Daqui 1 ano eu estou no propósito, né? Daqui 2 anos eu vou estar no propósito. Deu certo, eu estou no propósito. Deu errado, eu estou no propósito, estou no foco. Então, isso é maturidade. Então, o que, que é? Alinhar a tua vida com o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? O que o Senhor quer comigo? Aí, depois que você alinhou isso, Ele mesmo vai te direcionar para o que você precisa pedir. Aí tu não vai ficar pedindo à toa, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, isso é coisa de criança. Né? Então, quando você tem um foco, focado em Cristo, Ele vai te direcionar e ponto final. Você vai fazer orações, como diz ali o texto que a pastora Aline leu agora em João, né? Que fala ali que se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Né? Claro que muitas vezes a gente vai errar, vamos agir pela emoção e tal, mas mesmo assim o Espírito Santo vai te corrigindo e vai tirando do teu coração aquele desejo que não é da vontade de Deus. Então isso é alinhamento com o céu. Não vai ficar perdendo tempo, vai ficar meia hora lá por dia orando por uma coisa que nem é a vontade de Deus. Então você não vai perder esse tempo, porque já você vai direto ao foco, né? Porque você está alinhado com o céu. Amém? Calma que vai ter, acho que mais algumas discussões aí ao decorrer. Vão lá na apostila de vocês, na página 45. Tem uma partinha, a letra D, no finalzinho dela, ele diz assim: a respeito desse item, devemos entender. A oração tem caráter profético, né? A respeito desse item, devemos entender que... Marquem aí, porque é algo importante que nós devemos ter claro para nós. Deus responde à oração daquele que o busca. Primeiro ponto. Ele só age movido por orações do homem. E muitas vezes Deus é impedido de conceder o que queremos, mesmo que também seja seu desejo. Então, anotem aí o que eu pedi para vocês marcarem. Ponto 3. E vamos para mais uma rodada de discussão. Não orar é pecado? Quem acha que é pecado não orar? Levanta a mão. Não é pecado, gente? Vocês acham que não é pecado não orar? Mas se eu não oro, como que eu vou me relacionar com Deus? Não orar. Primeiro, que orar é uma ordem. Nós devemos orar. Dylan leu Mateus 6, no versículo 5, que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que está no secreto. Certo? Então, nós devemos orar. Não é um pecado. Só que não fazer também é errado. Exatamente, o pastor ali, ele tomou a frase. Não é pecado, mas te leva a pecar. Porque você vai distanciando do relacionamento. Vai distanciando. Você não está conversando com Deus diariamente. Vai distanciando. Aí, o que você tinha como não posso fazer, já começa a ser, mas e se fizer? Ok? Pecado é somente fazer o que é errado, mas deixar de fazer o que é certo. Pecado não é somente deixar de fazer o que é errado, mas não fazer o que é certo também é pecado. Eu não estou fazendo. Eu não estou orando. Eu estou me abstendo. E vocês dois juntos, misericórdia, Jesus Cristo. Primeiro, a gente tem que entender que é uma ordenança. Jesus, ele nos convida a orar. E se nós seguimos a Cristo, se nós somos pequenos cristãos, o Senhor tinha tempos de oração. Jesus, muitas vezes, se afastava de toda a multidão para fazer o quê? Orar. Se não oramos, nós não temos intimidade com Deus. Sem oração é impossível ter intimidade com Deus. Não adianta subir e querer pregar, porque daí vai ficar no The Of, The King, The Power, e não vai ser nada. Se não tivermos oração, tempo com Deus, vão ser palavras vazias. Mas é isso. Uhum.
Então, deixa eu abrir um parênteses aí nessa questão do você. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos e um me chamou a atenção. Essa condenação de chamar Deus de você. Só que você é uma abreviação de Vossa Senhoria. Então, não, eu não estou faltando com respeito a Deus, tá? Pronto, fechei o parênteses. É uma conversa diária com Deus. Não orar, ele abre as portas para os demais pecados. Sem oração, somos derrotados. Oração, ela não é uma arma de guerra, mas ela é a própria guerra. Quem acha fácil orar? Posso contar algo, confessar algo para vocês? Eu comecei a orar cronometrando 10 minutos. Ué, gente, eu não conseguia. Então, era 10 minutos. Depois, esses 10 minutos foi para 15, foi para 20, e vai aumentando. Não é o tempo, exatamente, Dylan, não é o tempo. Mas, para mim, eu tive que aprender. Eu tive que fazer meio que como se fosse... O meu devocional era meio que como se fosse um agendamento de médico, sabe? Eu não posso atrasar. Meu devocional é às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã, eu vou lá, ler a palavra, dobrar o meu joelho, orar e falar com Deus. Aí tem uma frase que me chama a atenção. Eu não sei quem falou essa frase. Que eu posso não orar 1 hora, mas eu não posso ficar 1 minuto sem orar. Eu posso ser que eu não dobre o meu joelho e fique 1 hora de joelho orando, mas eu não posso ficar 1 minuto do meu dia sem orar. O meu dia é a minha conversa com Deus o tempo todo. Seja ela só em pensamentos ou, às vezes, igual eu dentro do carro. Fecha a janela do carro, põe um louvor e eu fico ali conversando com Ele. Tá bom, gente? Tá dando para entender? Ou está ficando mais confuso? Deixar de orar, ele revela a falta de amor por Deus e sua presença. É o ponto 4 lá. A falta de Deus de amor por Deus e pela sua presença. Lembra quando nós entramos na igreja, no nosso primeiro amor, naquela primeira paixão, aquele anseio que a gente tinha por estar na presença de Deus o tempo todo? A nossa vida, ela deve ser o tempo todo assim. Mas o problema é que, ao longo do tempo, nós vamos deixando essa chama esfriar. E um dos sintomas dessa chama esfriar, uma das causas, é porque nós não tiramos tempo de conversa com Deus, de orar, de buscar, de falar com Ele. Ai, Aline, mas eu não dobro o meu joelho para orar. Eu não perguntei a forma como que você está orando, mas eu estou questionando se você está tendo tempo com Ele, ok? Deixar de orar revela que a vontade de Deus não importa para nós, porque é na oração que a vontade dele se revela. Deixar de orar também revela que Deus já não é mais a nossa prioridade. Revela também que não confiamos nele e no seu poder, que não desejamos ser como Jesus, que não somos submissos à vontade dele. E uma das coisas bem tristes, que somos fracos e preguiçosos. Então, nós precisamos do nosso tempo de oração. Como que eu devo orar? Pastor, me dá a receita de como eu devo orar. Gente, às vezes nós queremos chegar na presença de Deus contando para Ele tudo aquilo que Ele sabe. A oração, ela deve, sim, exaltar, adorar, bendizer o nome dEle. Sem sombra de dúvidas. Mas, às vezes, nós gastamos tempo fazendo isso, falando da soberania, disso e daquilo, e nós não somos sinceros na nossa oração. É primordial eu ser sincero com Deus na minha oração. Você já teve aquela oração de desabafo com Deus? De você chegar para Ele e contar tudo, assim, mas assim, rasgar o verbo com Deus? De você começar a falar e as lágrimas começar a descer e você começar Às vezes é necessário nós pegarmos a cadeira para a gente lembrar que Ele está ali sentado e falar cara a cara com Deus. Quando nós oramos, precisamos ter fé,
sinceridade, perseverança. Precisamos ter uma oração íntima. Nós precisamos falar de uma maneira íntima. Eu brinquei aquela hora. Se o Felipe chegava chamando o pastor de glorioso, tremendo, né? Como que o Felipe chega para o senhor, pastor? Pai? Ô pai, senta aí para a gente trocar uma ideia. Nem pede bênção, ô Felipe. Como que você chega a pedir algo para o seu pai? Aí eu vou abrir outro parênteses. Gente, eu tinha uma dificuldade imensa de orar, porque eu não via Deus como pai. Vocês conseguem entender isso? Eu via Ele como soberano, majestoso, Deus justo, Deus reto, Deus isso. Mas eu não conseguia orar porque eu não tinha a intimidade que tem com um pai. Quando nós nos chegamos ao Senhor, nós precisamos ter sinceridade e entender que Ele é simples. A oração mais simples tua e mais sincera. Quais são os tipos de oração? Quem me ajuda? Nós temos a oração de adoração, de confissão e arrependimento, de louvor, de petição, de intercessão e de gratidão. Você faz elas separadamente? Alguém faz aí separadamente essas orações? Não, a gente embola tudo elas numa só. A gente começa agradecendo, daí a gente vai lá, pede perdão, daí a gente volta a louvar o nome do Senhor, daí depois a gente se arrepende de novo, e de repente a gente está agradecendo de novo, e a gente vai para a intercessão, porque daí a gente lembra de alguém e começa a interceder por aquela pessoa. São vários os tipos de oração, mas o povo em si faz a sequência do seu jeitinho. Né? No meio da oração lá, a Nani, eu vou pegar a Nani agora. No meio da oração lá, ela está lá, Senhor, muito obrigado por esse dia, naquela oração de gratidão, né? Vamos começar com a gratidão, né, Nani? Com o perdão? Perdão, daí agradece. Daí lá no meio ela agradeceu, daí ela foi para o louvor, ela adorou o Senhor, fez a adoração dela, aí ela fez a confissão, daí ela lembrou de mim. Daí ela começa a interceder. Porque a intercessão é você orar pelo outro. Fala, Kelly. Não. É como você se relaciona com ele. Fala, Doni. O problema é que a gente, às vezes, não tem tempo de orar. Sim. Sim. Não tem como. É a mesma coisa da gente querer... Daí você vai me falar assim, pode surgir o questionamento de algumas pessoas aqui, sabe? Ai, mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas como um pai amoroso, Ele quer ouvir a nossa voz. Tiago, deixa eu pedir um favor para você e para o... Não sei se o Robson consegue. Eu precisava que vocês colocassem a música Meu Universo, se for possível. Sim, aham. Anote algumas coisas que são... Fala, Matheus. A adoração, ela, vamos dizer assim, é de uma forma mais intensa. Eu acredito nisso, né? Que seja uma forma mais intensa. Felipe, me ajuda. Socorro. Mas eu acredito que seja de uma forma mais intensa a adoração. A rendição mesmo em adoração. Porque a adoração não necessariamente é o louvor, né? Mas o louvor é louvor mesmo. É. Tem louvores que não são louvores, são só músicas.
É para o nosso ego e não é para adoração ao Senhor. A adoração é a Ele. Prometo que na próxima aula eu trago uma explicação mais conceitual mesmo. Pode ser? Então, beleza. Importante lembrar, nós precisamos de oração e nos relacionar com Deus. Não tem como eu me relacionar com Ele sem eu estar orando. Nada substitui a oração para nós chegarmos a Deus. Ah, mas eu jejum. Não substitui a oração. Ah, mas eu me importo com o pobre, com o órfão, com a viúva. Não substitui a minha oração com Deus. Ok? Não substitui. Oração é oração. Quer se chegar a Deus? Ore. Se você quer se chegar a Deus, não existe outra forma a não ser a oração. Na oração falamos com Deus e ouvimos dele direção. Nossa oração precisa estar acompanhada de entrega, é render totalmente. É você render quem você é. É render quem você é, o que você tem, os títulos que você ocupa. É necessário também na oração ter fé. Se eu não tenho fé, não tem nenhum porquê eu orar. Se eu não tenho fé que aquilo vai acontecer. Durante o Covid, nós estávamos em oração pela vida do Dylan. E um dia, a tia dele, que é formada em teologia, ela virou para mim e falou assim, você está orando porque você acha que vai acontecer ou é porque você tem fé que isso vai acontecer? Falei, tia, por quê? Porque se você não tem fé que vai acontecer, para de orar e para de falar com Deus. E ela foi muito dura comigo. E eu entendi que se eu não tiver a fé, nem que seja menor que o grão de mostarda, não adianta eu orar. Ok? E por último, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso me entregar, eu preciso ter fé. Mas se eu não obedecer, de nada adiantou a minha oração. Porque o Senhor vai falar comigo e eu preciso estar atento ao que Ele vai falar e disposto a obedecer. Quero te convidar a ficar em pé. Eu ia entrar em um outro assunto, que era o jejum, mas não vai dar tempo. A gente deixa para uma próxima. Eu quero que você feche os teus olhos. Você pode voltar no comecinho dessa música, fazendo um favor? Desse louvor? Feche os teus olhos e ouça esse louvor atento. Feche os olhos. Não quero dar essa semana. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia uma chuva de bênçãos da minha boca. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Que é luz em minha janela. Que sejas meu universo. Enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Esse é o meu desejo. Pai, nós queremos ter um relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja, Pai, o nosso primeiro pensamento da manhã, Pai. Nós não queremos apenas falar contigo por alguns minutos, mas nós queremos falar contigo o tempo todo, Senhor. Nós nos rendemos à Tua presença, Pai, e que essa aula sobre oração, Pai, tenha gerado no nosso coração, Senhor, cada dia mais o desejo de nos relacionarmos contigo.
Nós não queremos, Senhor, falar daquilo que nós ouvimos, Pai, mas nós queremos falar daquilo que nós estamos vivendo contigo, Pai. Um relacionamento íntimo, de amor, Senhor, contigo, Pai. Que o Senhor possa estar acendendo a chama da paixão no nosso coração, Pai. Que nós venhamos nos desesperar por estar contigo, Jesus. Nós te louvamos, Pai, e nós te adoramos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém?